Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos bem-vindos a essa nova série em que eu compartilho com vocês novas perspectivas sobre temáticas que muitas vezes são difíceis de compreender ou quizás temos condicionamentos da mente, de emoções que nos dirigem a um ciclo que perpetua dor, sofrimento, limitação, que nos impede de enxergar algo, algum potencial, alguma lição que pode estar por trás de mecanismos de defesa que vamos desenvolvendo ao longo da nossa vida e que, ao invés de nutrir a nossa essência, a nossa consciência, quem realmente somos, vamos nutrindo máscaras, feridas e projetamos ao externo. Hoje eu falo para vocês um pouco sobre limites. O conceito de limite para cada um pode variar bastante, mas quando eu trato de limites, nesse vídeo em particular, eu vou estar falando sobre situações que acontecem na nossa vida que fazem com que as nossas expectativas se rompam e tenhamos que nos readaptar àquilo que nos foi apresentado. Quando eu converso com vocês de limites, a própria essência da palavra pode trazer alguma reação, não só no corpo de vocês, mas também emocionalmente, pensamentos que vão chegando, ou até memórias de situações que vocês vivenciaram que talvez tenham sido dolorosas. Limites em si, em um ponto de vista neutro, pode ser entendido também como contenção, ou seja, o nosso corpo mesmo, ele é limitado, ele necessita desse limite que é a pele, para conter os nossos órgãos, para que esses órgãos eles possam trabalhar para fazer a manutenção da tua vida. Quando eu trago para vocês esse conceito de limite, vocês percebem que o limite ele é essencial para a nossa vida. Limites em si não são seus inimigos. O que é a sua inimiga talvez seja a atitude que você tem em relação a esses limites. Os limites sempre vão existir, sempre existirão, não só na nossa vida, mas também ao nosso entorno. Eles são necessários porque eles contêm a essência de algo. Essa essência, para ser melhor absorvida, organizada e exposta, quando essa essência ela possui uma estrutura, essa estrutura ajuda a compreender esse conceito. Mas o conceito não se limita à estrutura. Basicamente, a gente utiliza os limites à estrutura para transcender a própria estrutura. E quando transcendemos essa estrutura, podemos abrir a nossa mente e desenvolver nossa própria visão sobre algo que muitas vezes é difícil definir. A definição ela ajuda, mas se você se torna escrava dessa definição, ela vai atrapalhar e vai limitar a tua vida. A palavra em si, ela é uma estrutura que contém uma determinada essência. Muitos de vocês já tiveram uma conversa em que, utilizando certas palavras, causaram uma reação a uma certa pessoa, àquele ouvinte. E essas reações, elas estão mais conectadas com a estrutura do que a essência em si. Se você muda, talvez, a forma de falar, as palavras que você utiliza, você vai ter resultados completamente diferentes. Ainda que para você uma palavra tenha uma determinada ressonância, para uma outra pessoa vai ter outra ressonância. É por isso que eu começo o vídeo perguntando para vocês o que a palavra limites causa no teu corpo, na tua mente e nas tuas emoções e nas emoções. Mas se nos focamos essencialmente nessa estrutura, acabamos sendo escravos dessa estrutura e não permitimos o nosso espírito e a nossa essência de se desenvolver. Quando você faz uma análise sobre a sua própria vida, pensa quantas vezes você modificou e você se transformou ao longo da tua vida. Com essa mesma lógica é o que acontece na vida em si. As estruturas elas nos ajudam a nos organizar para que possamos crescer. É como um casulo que vai acorrer, que vai abraçar a lagarta e até o momento em que a lagarta ela vai estar pronta para sair desse casulo, para transcender esse casulo e voar, e o que seja. A necessidade de contrair
a necessidade de organização, para que nessa organização a dinâmica que existe, a essência que existe nessa organização possa crescer por si mesma e fazer uma nova estrutura. E nessa nova estrutura crescer, se transformar e criar uma nova estrutura. Mas se estamos acorrentados àquela primeira estrutura, àquela primeira fundação que nos foi importante para conter tudo aquilo que precisava ser contenido naquele momento, vamos perdendo a dinâmica da vida, o pulso da vida. Então, quando você utiliza o seu limite para conter energia, conter a essência que necessita ser contida naquele momento, você vai utilizar de forma sábia essa fundação, e a partir dessa fundação você vai convergir forças para que você possa abraçar a transformação que vem, não só de você, não só dos seus conceitos, mas também tudo ao seu redor. A vida em si, ela é feita de limitação e expansão. Você não pode expandir se toda a energia que você contém, se toda a energia que você possui, ela é difundida. Você não pode expandir sem uma estrutura adequada. Se você não tem uma estrutura que contenha e concentre a energia, essa energia ela vai acabar sendo difundida para todas as áreas. É por isso que muitas das vezes, quando você tem a consciência plena sobre o seu corpo, sobre a sua mente, você vai permitindo que essa transformação, se você não contém a sua energia, se você não limita as suas ações, se você não limita os seus pensamentos eles podem voar, eles podem criar muitas histórias, eles podem destruir o seu pior carrasco. E quando você limita as formas as quais você pensa, você está convergindo a sua energia a um determinado padrão, e este padrão é aquilo que você necessita para transcender. Um exemplo: se você tem muitos pensamentos obsessivos em relação ao seu ex, por exemplo, quanto mais você nutre esses pensamentos, quanto mais você nutre as emoções que esses pensamentos vão trazendo, quanto mais você vai dando energia e força a isso, mais essa energia vai expandir em relação a esse assunto, correto? Isso vai se tornar um ciclo. Para quebrar esse ciclo, é necessário você fazer um trabalho de percepção sobre o ciclo que você está vivenciando. Você tem que sair desse ciclo. A solução normalmente vem quando você toma uma perspectiva maior e mais ampla sobre aquilo que te envolve. Você não vai poder sair se você está tão imerso, se você está tão focado em um determinado ponto. Você precisa criar a distância necessária para perceber um novo padrão que vai se formando. Quando eu falo de limites, eu falo sobre a possibilidade que você tem de converter a energia de pensamentos e emoções ao seu objetivo. E o objetivo de cada pessoa é permitir que a própria essência seja exposta, seja projetada para fora. Ainda que exista medos, ainda que exista sombras, ainda que exista partes que vão trazer à tona certas memórias, certas dores que fomos condicionados desde cedo, que aprendemos na nossa sociedade, ou da nossa família, ou veio uma carga ancestral. A consciência em si é a primeira ferramenta que você possui para observar padrões, para você poder limitar aquilo que necessita ser limitado, para que você não desperdice essa energia, para que você não desperdice um potencial que existe em você. Todas as tensões, toda a ansiedade, nada mais são que o potencial para transcender esse medo e essa ansiedade. O medo e a ansiedade, eles estão aqui porque a mente cria histórias para proteger a nossa segurança, a nossa vida. Quando você percebe que a sua vida não está em risco e você consegue adequar a sua vida, adequar os seus pensamentos e as suas emoções a um determinado caminho, a um determinado foco
que nutre não só a sua essência, como também o seu corpo, a sua alma. Por isso que a nutrição ela vem de muitos aspectos, não só o físico, com a comida que você come, mas também com aquilo que você consome, com aquilo que você vê, o que você observa, as pessoas que você está ao redor. Tudo isso vai nutrir pensamentos, formas de atuação. E se você não se dá conta, se você sempre tem uma percepção sobre o outro, mais sobre uma percepção sobre si mesma, você acaba deslocando o seu foco para fora. Os limites, eles estão aqui para ser estruturas para transcender o nosso potencial. Os limites, eles são importantes para que você foque e converta a energia, foque o seu potencial para desenvolver a sua alma, para a sua mente, para a sua paz, para o seu espírito, para o seu sucesso, para a sua prosperidade. E isso vai mudar ao longo da vida. Por isso que, ao longo da vida, vamos tendo que nos adaptar e transformar em relação àquilo que queremos. O que queremos hoje pode não ser o que queremos amanhã. Mas você só vai se dar conta quando você realmente entender que essas limitações valem a pena para chegar naquilo que você necessita chegar. E essa é a chave. Todos nós vamos sofrer limitações para chegar aonde queremos chegar. O seu trabalho, a sua jornada é equilibrar e compreender com o seu coração se esses limites realmente valem a pena para aquilo que você deseja. Muitas pessoas sacrificam a própria saúde para conseguir algo em troca. E isso envolve o estresse, isso envolve trabalho demasiado, isso envolve ter que manejar situações ou coisas que não estão adequadas realmente, e você vai perceber que o seu objetivo no final, quando você consegue algo, não valeu a pena, porque nesse caminho, com todas as limitações que foram impostas, essas limitações não fizeram, não nutriram, não converteram essa energia em algo que você pôde sentir, é aquilo que não valeu a pena. Outros tipos de limitação que quando você vai experimentando ao longo do caminho, você vai percebendo que isso faz sentido e faz com que você possa focar de uma forma mais assertiva, mais direcionada àquilo que realmente está ressoando com o seu interior, com a sua alma, com o seu propósito, com aquilo que você é. Busca equilibrar e identificar com consciência quais os tipos de limitação que você vai sofrendo ao longo da sua vida. Há esses dois tipos de limitação. As limitações, elas vão sendo experimentadas no caminho. E quando você sente uma limitação, por mais que seja difícil no primeiro momento de suportar, quando você percebe o fruto dessa limitação, como é que o seu corpo se sente? Como é que a sua mente se sente? Você sente paz? Você sente relaxamento? Você sente aterramento? Presença? Felicidade? Você aproveita esse sentimento e isso vai ser a sua nutrição para seguir com outro limite, uma outra estrutura, para que você possa expandir cada vez mais. Mas se você identifica que o limite ele está sugando a sua energia, menos atento, menos enfocado, mais cansado, talvez aquilo que você queira, na verdade, é só algo que a mente fez você acreditar que você queira. Por muitas razões distintas, seja por condicionamento que foi imposto, seja porque por algum motivo você acredita que aquilo seja o melhor para você, porque você vê que uma outra pessoa está contente com esse objetivo, esse caminho, talvez esse não seja o seu caminho. Porque para conquistar algo, esse determinado ponto, esse determinado objetivo, você sofre muito, muito. Essas dores não justificam. Há dores que te fazem crescer e há o sofrimento, que você acaba se acostumando ao sofrimento e perpetuando o sofrimento.
A dor, ela faz crescer e expande. O sofrimento é um ciclo inacabável, porque quando você alcança algo com as limitações que você impôs a si mesmo, você já muda a sua atenção e o seu foco para mais um ciclo de sofrimento, mais um ciclo de sofrimento. Quando você chega nesse ponto, não acontece nada. Sua alma não respira, sua alma não sorri. A resposta está no caminho. A resposta está na atitude que você tem com seus limites, com a atitude que você maneja esses limites, que você toma esses limites para si. Você cresce com eles ou você tem uma atitude autodestrutiva? Isso é o que eu queria compartilhar com vocês hoje e espero que vocês tenham... Espero que essa conversa faça vocês pensarem um pouco sobre essa nova perspectiva, esse novo ponto. Então eu espero que vocês possam trazer consciência à jornada de vocês, à vida de vocês nesse momento. E pesem, façam um balanço, realmente voltem ao corpo de vocês para perceber se isso faz sentido ou não, se isso ressoa ou não com vocês. Muito obrigada.